Gente, tipo assim, por que que eu não sou uma expert em um hobby que eu comecei a praticar ontem? Por que que eu não sou fluente em uma língua que eu comecei a estudar semana passada? E quando eu parei pra pensar sobre essas perguntas que eu me fazia internamente, comecei a externalizar isso, eu percebi que eu sou uma maluca. E eu comecei a estudar da onde que esse sentimento vem, né? Essa necessidade de ser boa em tudo, de primeira, sem errar. Porque não faz sentido, né? O aprendizado, ele se constrói a partir do erro. Não existe aprendizado sem erro. Mas por que que a gente tem tanto medo de enfrentar nossos erros, se eles são parte do processo? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Por que que a gente tem tanto medo de errar, sendo que é justamente isso que nos faz amadurecer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever pro canal. Aqui tem vários vídeos falando sobre coisas da vida, reflexões. E eu não sou nenhuma doutora, psicóloga. Gente, eu tranquei a faculdade de psicologia. Eu acho que às vezes a gente reflete sobre essas coisas sozinhos. E quando vocês encontram alguém que tem esse mesmo sentimento, vem aí uma ideia de pertencimento. E é isso que eu quero propor para esse canal. Pertencimento. Depois de muita pesquisa, minuciosamente, eu analisei que a nossa geração tem muito medo de ser vista tentando. De fato, a gente tem muito medo de ser visto tentando, como se isso fosse algo a se envergonhar. Mas a verdade é que todo mundo que chegou lá em algum lugar de sucesso, lembrando que sucesso é uma palavra muito relativa, mas todas as pessoas que foram lá e conquistaram os sonhos delas, elas tiveram que tentar e elas falharam. E eu sei que é um papo muito coach, mas se você for parar pra pensar, de fato, ao invés de abraçar nossos erros e entender que uau, estamos errando, estamos crescendo como pessoa. A gente é tão orgulhoso, nosso ego é tão alto que a gente se sente mal de errar, sendo que não errar nos mantém no mesmo lugar. Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar no mesmo lugar sempre. Eu não quero ficar na mesma posição de maturidade por toda a minha vida. E primeiro que já não existe, a gente tem essa ideia de pessoas que não erram. Não existe isso de pessoas que não erram. Eu acho que o que influencia muito é a internet, porque na internet ninguém mostra os erros. E isso dá uma falsa ideia de que ninguém erra. Mas, gente, pelo amor de Deus, você vê um vídeo, eu vou trazer um relato pessoal. Você vê um vídeo de uma bailarina fazendo 20 fouettes. Fouettes é aquele passo que ela sai assim, rodopiando com a perna, sabe? Você vê uma bailarina fazendo 20 fouettes e ela tá impecável, postura impecável, e você, nossa, eu sou uma merda. Nossa, como que essa menina consegue fazer isso? Eu não consigo nem fazer uma pirueta. Mas enfim, você vê essa menina fazendo isso, essa coisa incrível, e você pensa, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, porque eu mal consigo dar um girinho. Imagina fazer esse passo ultra mega difícil. Mas, gente, pra ela conseguir fazer aquele negócio, de duas uma, ou ela tentou muito, e ela errou, 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 e insistiu no erro e foi lá e conseguiu, ou ela fez um pacto com o tinhoso. E às vezes eu acho que pode ter sido pacto mesmo. A gente tem que aprender a acolher os nossos erros. E eu sei que falando é muito fácil, fica muito bonitinho na teoria, mas na prática é bem difícil. Eu, por exemplo, tenho muita necessidade de validação acadêmica. E eu acho que é uma área que a gente se cobra muito. Não tô falando só de validação acadêmica nesse vídeo, tô falando num geral de coisas que a gente se cobra, mas no meu caso pega muito no mundo acadêmico. Porque, tipo assim, na minha cabeça, se eu tirar um 8 e tiver alguém na minha sala que tirou um 10, eu já fico, por que que ela tirou 10 e eu tirei 8? Eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. Eu não consigo valorizar o meu 8. E eu acho que é isso. A gente não valoriza aonde a gente já chegou. A gente só dá valor para os nossos fracassos. A gente só enxerga os nossos fracassos. Sendo que também tiveram muitas coisas que a gente acertou e que a gente evoluiu. E a gente não consegue enxergar esse lugar que a gente já tá. E só onde a gente gostaria de estar. E não estamos. Eu acho que a cultura hoje em dia da sociedade influencia muito nisso. Porque, como eu disse, a gente tem medo de ser visto tentando. E pra gente é uma vergonha errar. A gente não consegue associar essa ideia de erro com aprendizado, com evolução e maturidade. O que é associado à palavra erro vem muito de um lugar pejorativo, vem muito de um lugar de falta de conhecimento, de insuficiência, sendo que ninguém nasce sabendo. Isso ninguém nasce sabendo, gente. O bebê ele vai nascer ali e ele vai ser moldado de acordo com a cultura, ambiente, pessoas ao redor dele,
as experiências que ele viveu. Ninguém nasce sabendo, esse conhecimento é construído. Só que se a gente não entende que os erros fazem parte dessa construção e ao invés de acolher esses erros, demonizar eles, o que acontece é que a gente nunca vai adquirir esse conhecimento, porque ele vem através do erro. É um cálculo de causa e consequência. Erra, aprendizado. Erra, aprendizado. E às vezes precisa errar mais de uma vez. Às vezes você precisa ser rejeitado 3 vezes para aprender que aquela pessoa não te quer. Tudo que eu falar na teoria vai parecer muito bonito, mas eu sei que na prática não é assim que funciona. Por exemplo, gente, eu estou aqui gravando vídeo, mas eu sou muito flopada, né? Eu sou muito flopada, eu sou muito flop. Mas eu valorizo muito esses 28 inscritos que eu tenho, gente. Muito obrigada. Eu amo muito vocês. Mas eu sou flopada. Então, assim, o meu terror é alguém descobrir isso aqui que eu tô fazendo. Mas, tipo, por quê? Por que que é meu terror alguém descobrir algo que eu estou investindo para o meu futuro, só porque tem a possibilidade de dar errado? Mas da mesma forma que tem a possibilidade de dar errado, também tem a possibilidade de dar certo. Então, qual o problema das pessoas me verem tentando? E eu acredito sim que a internet influenciou muito isso, porque, como eu disse, a gente só vê os acertos das pessoas, a gente só vê as conquistas e não o processo. Quanto que aquela pessoa teve que lutar, batalhar, enfrentar os seus medos, os seus demônios para chegar onde ela chegou. A gente pensa que é fácil e quando vemos que não é fácil na prática, nós nos decepcionamos. Eu sou uma pessoa muito fogo de palha, eu quero aprender tudo muito rápido, em um curto período de tempo, principalmente quando se diz em relação a idiomas. Gente, eu tenho uma coisa com idiomas que eu anseio saber todos os idiomas até o dia da minha morte. Eu tenho o meu sonho de ser poliglota, só que eu não entendo que é um passo de cada vez. Eu quero começar a estudar vários idiomas ao mesmo tempo e ficar fluente amanhã. Gente, impossível, impossível. O idioma que eu mais me dou bem, assim, o nível intermediário ali, eu consigo me comunicar bem, é o inglês. Foram anos, anos de estudo, gente. E agora eu quero aprender espanhol, mandarim, libras pra amanhã. Isso é impossível! Eu consigo colocar isso na minha cabeça. Na minha cabeça, eu que sou um fracasso. Não é porque eu tenho outras coisas da minha vida pra fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Não, não é por causa disso, é porque eu sou um fracasso. E eu acho que um problema é não saber administrar as nossas prioridades. Você ter ali muitas ideias na cabeça, mas não sabe colocar a devida importância para cada uma naquele momento, eu acho que é aí que tá o erro. A gente tem que priorizar as coisas. O que que faz mais sentido priorizar para minha vida no momento? O que que eu mais quero agora? E eu acho que isso pode ser feito mensalmente, é melhor do que anualmente. Porque o mais comum é as pessoas fazerem meta no começo do ano, né? Pro ano todo. Eu acho que, gente, em um ano muita coisa pode mudar. Eu mesma já não me reconheço nada com aquela menina que iniciou 2026. Eu não me reconheço mais. Então eu acho que essas metas podem ser colocadas mensalmente. São mais fáceis de serem conquistadas. Eu acho que fica mais real dessa forma, porque aí você entende como as coisas estão indo na prática, você viu como foi mês passado e agora você tem uma ideia melhor do que é possível para esse mês. Eu quero começar a fazer isso, colocar metas mensalmente. Mas mais do que isso, definir prioridade. Então, minha prioridade esse mês é me esforçar na faculdade, tirar boas notas, me esforçar mais nos trabalhos, prestar mais atenção nas aulas. Consequentemente, quando eu me esforçar mais na faculdade, o meu desempenho no meu trabalho vai cair um pouco. Mas tá tudo bem, porque a faculdade é a prioridade. Gente, quando eu entrei na faculdade, eu acabei com a minha skill leitora. Antes de começar a estudar, né? Quando eu estava no ensino médio, eu lia muitos livros, muitos livros. Já aconteceu de eu ler 30 livros num ano só. E eu sei que pra muita gente isso é pouca coisa, mas pra mim isso, da minha realidade, isso era incrível. Só que, gente, esse ano mesmo eu consegui terminar o quê? 2 livros. Eu estou no terceiro há alguns meses. Mas isso não é um problema pra mim, porque de fato a faculdade é uma das prioridades, é um dos pilares mais importantes na minha vida no momento. E a leitura é um hobby secundário. Eu não vou me culpar por ter diminuído muito essa minha prática da leitura, porque eu vejo que o meu desempenho na faculdade tem subido por conta desse meu esforço nessa área da minha vida. E eu sei que eu não vou ter tempo para focar em tudo, então eu aproveito o mês das minhas férias para focar na leitura, porque aí eu não tenho que dar essa devida atenção para a faculdade. E aí tá tudo bem, eu acho que é um manuseio de tempo, gente. É um manuseio de prioridades. Por exemplo, a academia. A academia nas férias estava sendo minha prioridade total.
minha prioridade total. Gente, eu foquei muito, muito na academia nas férias. Mas por outro lado, teve outras coisas da minha vida que eu foquei menos. Agora que voltaram as aulas, né, comecei a trabalhar, a academia, ó, gente, eu fui 2 vezes essa semana. Mas tá tudo bem, eu não vou me culpar por isso, porque eu sei que eu estou me esforçando em outras coisas. E eu acho que a gente conseguir enxergar isso também, enxergar que não vamos ser bons em tudo a todo momento, mas que podemos sim nos esforçar naquilo que queremos tanto, só que os resultados não vêm a curto prazo, gente, principalmente se você é uma pessoa muito ocupada. É uma conta básica, se você tem todo o tempo do mundo para focar em alguma coisa, você vai evoluir muito mais rápido do que aquela pessoa que tem, sei lá, 2, 3 horas por semana para focar naquilo. E você se comparar com essa outra pessoa que tem essa outra vida, com outros privilégios, não faz sentido nenhum. Então é uma coisa que eu tô tentando colocar na minha cabeça e entender que eu sou um ser humano, gente, não uma máquina. A gente tem essa ideia vendo as pessoas evoluindo por aí, conquistando as coisas, mas somos seres humanos, não somos máquinas, então não tem por que agirmos como tal. Graças a Deus, não somos máquinas, temos sentimentos, então vai ter um dia que eu vou faltar na academia porque eu vou estar deprê e eu vou chegar aqui e fazer um brigadeiro. Vou chegar aqui, vou fazer meu brigadeiro e vou ser feliz comendo meu brigadeiro. Faz parte errar. Não existe um ser humano que não erre. E se esse ser humano por acaso existir, ele é o ser humano mais imaturo do mundo. Porque uma pessoa que não erra ou que não reconhece seu erro é uma pessoa que não sai do lugar. Então ela pode ter lá muitos anos de vida e ela continua imatura porque ela não soube aprender, não soube evoluir, não soube lidar com os erros. O ego dela não permitiu que ela evoluísse. E eu não sei vocês, mas eu não quero ser assim. É isso, gente. Vamos aprender a valorizar onde nós já chegamos, acolher nossos próprios erros para que a gente possa evoluir cada vez mais. Por que que eu não sou fluente em mandar?